Hare Krishna. Então nós vamos começar hoje um estudo de um trecho muito importante do Srimad Bhagavatam. Então outro dia a gente falou da importância do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é o texto mais importante da tradição. O Bhagavad Gita é o mais famoso, mas o Srimad Bhagavatam é o mais importante. É o mais profundo, e naquela palestra a gente falou um pouquinho do porquê disso, né? O Srimad Bhagavatam é muito grande. O Srimad Bhagavatam tem 14 mil e poucos versos. O Bhagavad Gita tem 701. Então são como 20 Bhagavad Gitas. Imagina a profundidade do texto. Então, estudar o Bhagavatam inteiro é uma coisa que a gente deve fazer, todos devem fazer isso, mas é uma coisa que você deve fazer mais no seu tempo mesmo, pegando e lendo, fazendo todos os dias, aí você vai conseguir passar por ele. Uma vez por semana vai demorar muito tempo. Uma vez a gente calculou assim, uma vez por semana, fazendo 1 hora, ia levar assim uns 15 anos. Então não é por aí, então vocês devem depois fazer isso tudo. Mas aqui juntos eu escolhi um trecho do Bhagavatam, que eu acho muito especial, muito bacana. Tem muitos trechos maravilhosos, é claro. Mas tem um trecho que a gente vai fazer aqui juntos, que é chamado Uddhava Gita. Então, vocês já ouviram falar do Bhagavad Gita? Gita é a palavra em sânscrito para canção, né? Então, o Bhagavad Gita é a canção de Bhagavan, de Deus. E o Uddhava Gita seria como que a canção de Uddhava. Então, quem é Uddhava? O que está acontecendo aqui? Esse Uddhava Gita, ele se encontra no 11º canto do Bhagavatam, começando no capítulo 7. Então, vocês vão talvez lembrar da última vez que a gente falou que o Bhagavatam tinha como especial o 10º canto. O Bhagavatam tem 12 cantos, não sei se vocês lembram disso também. O Bhagavatam tem 12 chamado cantos, pode chamar de volumes, ou enfim, 12 sessões, né, são chamados de cantos. Então tem 12 cantos, e a gente falou que o 10º canto era bem especial, por quê? Porque falava sobre a vinda de Krishna, né? E a gente está agora no 11º canto, né? Então, na verdade, o 10º canto não é que ele começa e acaba a vida de Krishna no 10º canto. Krishna continua a história de Krishna no 11º canto. Então, 10º canto, mas aí, não acabou. Ainda tem mais um tantinho. E é no 11º canto que realmente encerra a descrição da vinda de Krishna e juntos os ensinamentos. E antes disso, então agora a gente está no 7º canto. E o que está acontecendo aqui é o seguinte. Krishna está... Eu falei 7º capítulo do 11º canto. Estava só testando a Maharani. Muito bem, para só. Fez bem. E o que está acontecendo aqui é que Krishna está prestes a ir embora do planeta. Ele já está no planeta há 125 anos, que é o tempo que ele fica no planeta. E ele está prestes a ir embora. Vai encerrar a passagem de Krishna pelo planeta Terra. E tem uma figura muito especial nessa que quando Krishna vem, como eu falei para vocês, ele vem com uma comitiva enorme. Né? Uma comitiva enorme. Né? Até um rockstar veio com comitiva, imagina Krishna, né? Presidente, tá? Imagina Krishna, que é o maior rockstar que tem, né? Ele veio com comitiva enorme. E dessa comitiva enorme, sabe, cheia de almas incríveis, vindas direto, associados eternos de Deus, etc. Mas uma das grandes especiais alminhas que vieram, associados de Krishna, que vieram, era uma pessoa chamada Uddhava. Uddhava. Arjuna é outro, né? Claro, tem Radharani, tem Vyasadeva, tem muitos. Claro, Yashoda, Nanda Maharaj, Balarama, etc. Claro, tem muitos. Mas Uddhava era um desses devotinhos muito especiais que sempre acompanha Krishna. Não é uma alma do mundo material, é um serzinho que veio com Krishna. Uddhava
Krishna fala numa outra sessão no 10º canto que Uddhava é a pessoa mais inteligente do planeta. Então ele é um cabeça legal, né? Deus falou, deu um selo para ele assim do mais alto QI encarnado na época. Então é um cara bem inteligente, Uddhava. E uma coisa engraçada de Uddhava é que ele, como quase ninguém, ele era muito parecido com Krishna. Ele é tão parecido com Krishna que tem uma outra sessão que também não é o nosso tópico, mas que é muito doce, no 10º canto, que Uddhava vai para Vrindavana como mensageiro de Krishna, levar uma mensagem para as gopis e para as pessoas de Vrindavana que estavam desesperadas de saudades de Krishna. E ele é tão parecido com Krishna que quando ele chegou lá, até os gopis ficaram... não é. Não é. Mas assim, teve uma dúvida. Será que é? Porque ele é tão parecido com... Imagina. Né? Então, que incrível essa pessoa. Ele era azulado e tudo. Eram as poucas pessoas, assim, de azulado que a gente sabe, é Shukadeva, Vyasadeva, Krishna e Uddhava. Só 4 dessa comitiva toda que tinha essa tese azulada, por exemplo. E Uddhava não só tinha a tese azulada, mas era parecido. Imagina, o cara era incrivelmente lindo, né? Então, Uddhava Gita é o mais inteligente e fisicamente até tem aparência similar a Krishna. Uma figura muito especial. E Uddhava assume a posição... Vocês lembram que Arjuna, ele é o guerreiro, né? É um dos Pandavas, ele é o irmão do imperador, Yudhishthira. Então ele tem seu papel lá. Mas Uddhava, o papel de Uddhava é de conselheiro de Krishna. Então ele fica como conselheiro de Krishna, já quando Krishna, claro, está nessa fase dele fora de Vrindavana, ele não conhecia, quando Krishna sai de Vrindavana e finalmente assume esse papel de rei, aí ele, chefe de Estado, aí ele está lá. Então ele é o conselheiro e amigo íntimo de Krishna, como Arjuna também era amigo de Krishna. Só que o Uddhava é um pouco mais respeitoso, um pouco mais nesse humor assim, não tanto assim, nesse humor de servo, de um conselheiro e tal, mas entendendo reverencial, um humor mais reverencial. Okay? Então Uddhava saca, percebe, fica sabendo de algum jeito que Krishna está prestes a ir embora. Ele sabe que está encerrando. Então tem um momentinho que ele chega lá para Krishna, no palácio, e assim, tipo, olha, você está indo embora, né? Não me deixa aqui. Não deixa eu ficar, eu não quero ficar sem você. E aí Krishna mais ou menos vai falar para ele, olha, tudo bem, estou indo mesmo. Mas eu preciso que você me faça um último favor. Tem um último favor que você precisa fazer para mim. Eu não tive tempo, sabe como é que é, né? Minha correria, eu não tive tempo, Krishna fala para ele, eu não tive tempo de passar uma mensagem para um grupo de sábios que estão lá nos Himalaias. Badrinarayana. Tem uns sábios lá nos Himalaias e eu não tive tempo de ir lá. Eu preciso então passar para você e você leva a mensagem para eles. Aí deu, aí você pode também ir embora. Tá? Inclusive, não fica não que vai começar a Kali Yuga, o negócio vai ficar feio. Então eu realmente recomendo que você não fique por aqui. Que o negócio vai ficar esquisito. Isso assim, imagina. Pode ir. Que negócio vai ficar feio o negócio. Então é isso. Então o Uddhava Gita, que a gente vai estar estudando aqui juntos, se Krishna permitir, é um Bhagavad Gita, tipo um Bhagavad Gita, tipo, olha, é Krishna pessoalmente dando o resumo de todo o conhecimento transcendental, todo o caminho do yoga, um resumo. Até, sabe, numa sentada, dando todo o conhecimento. Então ele é como o Bhagavad Gita na sua beleza de conter todos os ensinamentos juntos, só que ele é mais profundo que o Bhagavad Gita.
Porque o Bhagavad Gita, olha a situação, era Arjuna, que era um guerreiro, tudo bem, que é um social de Deus, mas é um guerreiro, é um general. Num campo de batalha, com milhões de pessoas esperando eles acabarem a conversa para começar a luta. Então é uma situação meio, né? Ó, e aí, vamos logo, né? Tem uma guerra aqui para começar, esperando vocês acabarem de conversar aí para a gente começar a guerra. Então, num campo de batalha com milhões de pessoas naquela ansiedade de começar uma guerra. E o Uddhava Gita, ele é falado no palácio, privacidade total, paz total, e Krishna falando com a pessoa que é a mais inteligente do planeta. Então é outro nível, sabe? Mas né, uma conversa um pouquinho diferente. Ok? Vamos começar então. Já começamos então. Então tá, eu vou fazer então o padrão típico, eu vou ler para vocês o resumo do capítulo 7, depois a gente vai ler os versos, a gente vai fazer o sânscrito e palavra por palavra e a tradução do primeiro verso de cada aula e o significado, e nos outros a gente lê só a tradução, para a gente pelo menos uma vez, por enquanto, a gente vai estar lendo um pouco de sânscrito, mas o foco vai ser mesmo português. Ok? Então vamos lá, capítulo 7, nós estamos lendo então Srimad Bhagavatam, 11º canto, capítulo 7, com tradição e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ok, capítulo 7, o resumo do capítulo 7. Como se descreve neste capítulo, o Senhor Supremo Krishna respondeu à súplica de Uddhava para que lhe fosse permitido retornar com Krishna para sua morada. Krishna aconselhou Uddhava a adotar a ordem renunciada de sannyas. E quando Uddhava mostrou interesse em receber instruções mais completas, o Senhor então narrou a história do Avaduta, que aceitara 28 mestres espirituais. Após ouvir a suplicante solicitação de Uddhava para ser levado com ele para o mundo espiritual, o Senhor Krishna informou-lhe que ele estava de fato desejoso de retornar à sua própria morada, porque o propósito de sua descida tinha sido cumprido com êxito e as desgraças de Kali Yuga logo afligiriam a terra. Ele então aconselhou Uddhava a adotar sannyasa, fixando sua mente nele e estabelecendo-se em conhecimento transcendental, teórico e realizado. O Senhor ainda instruiu a Uddhava que ele, permanecendo alheio à contaminação e compassivamente disposto para com todos os seres, devia começar a vaguear por todo este mundo temporário, que não é mais que a manifestação combinada da energia ilusória do Senhor com a imaginação das entidades vivas. Interessante, né? Uddhava afirmou então que renunciar às posses materiais com espírito de desapego é a fonte da mais elevada auspiciosidade. Porém, com certeza, é extremamente difícil que as entidades vivas, que não sejam devotas do Senhor Supremo, logrem esta renúncia, porque elas estão muito apegadas ao gozo dos sentidos. Uddhava expressou a necessidade de receber alguma instrução mediante a qual as pessoas tolas que erram ao identificar o corpo com o eu possam se convencer a cumprir seus deveres, conforme a ordem do Senhor Supremo. Até mesmo grandes semideuses como Brahma não estão completamente rendidos ao Senhor. Mas Uddhava declarou que ele mesmo se refugiara no único e verdadeiro instrutor da verdade absoluta, o Senhor Narayana, que é pleno de perfeição, que é onisciente, amo de Vaikunta e que é o único amigo verdadeiro de todas as entidades vivas. Ao ouvir isso, o Senhor Supremo respondeu que de fato a alma diva é seu próprio guru. Encontrando-se dentro deste corpo humano, os seres vivos podem procurar o Senhor Supremo através de meios positivos
e negativos e por fim alcançá-la. Por essa razão, a forma de vida humana é muito querida à suprema personalidade de Deus. A este respeito, o Sr. Krishna começou a descrever uma antiga conversa entre um Brahmana Avaduta e o grande rei Yadu. O filho de Yayati, Maharaj Yadu, certa vez encontrou um Avaduta que perambulava pelo mundo em grande êxtase transcendental e agia de maneira imprevisível, como uma pessoa assombrada por fantasmas. O rei indagou do santo homem a causa de suas andanças e de sua condição estática, e o Avaduta respondeu que havia recebido diversas instruções de 24 diferentes gurus: a terra, o vento, o céu, a água, o fogo, etc. Em virtude do conhecimento recebido deles, ele era capaz de viajar pela terra num estado liberado. Da terra, ele aprendera a ser sóbrio, e das duas manifestações da terra, a saber, a montanha e a árvore, aprendera, respectivamente, a servir o próximo e a dedicar sua vida inteira ao benefício dos outros. Do vento, que se manifesta sob a forma de ar vital dentro do corpo, ele aprendera a ficar satisfeito pelo simples fato de manter-se vivo. E do vento externo aprender a permanecer incontaminado pelo corpo e pelos objetos dos sentidos. Com o céu, aprendera como a alma que penetra todas as substâncias materiais, é indivisível e imperceptível. E da água, aprender a ser naturalmente claro e purificante. Aprendera do fogo a devorar todas as coisas sem se sujar e a destruir todos os desejos inauspiciosos daqueles que lhe fazem oferendas. Também aprendera com o fogo como a alma espiritual entra em cada corpo e dá iluminação, e como não se pode fazer distinção entre o nascimento e a morte daqueles que são corporificados. Com a lua, aprendera como o corpo material submete-se ao crescimento e à decadência. Do sol, havia aprendido a evitar o enredamento mesmo ao entrar em contato com os objetos dos sentidos, e aprendera também sobre os dois diferentes meios de percepção, baseados em ver a verdadeira forma da alma e em ver as falsas coberturas designativas. Do pombo, aprendera que demasiada afeição e apego não são bons para a pessoa. Este corpo humano é a porta aberta para a liberação, mas quem se apega à vida familiar, tal qual o pombo, é comparado a alguém que escalou um lugar elevado para tornar a cair. Ok, então isso é só um resumo do capítulo inteiro, então por isso que a gente passou rápido, agora a gente vai ler o capítulo. Pode deixar tranquilo, já passou várias aulas. Então a gente vai verso por verso, comentando, explicando. Bom, então agora hora a gente fazer um pouquinho de sânscrito. Vamos lá? Então vocês vão repetir comigo. Shri Bhagavan Uvacham. Vou repetir. Shri Bhagavan Uvacham. Yadata Mahabhagam. Yadata Mahabhagam. Tachikishitam evamem. Tachikishitam evamem. Brahma bhavo lokapalaham. Brahma bhavo lokapalam. Svarvasame bhikankshinaham. Svarvasame bhikankshinaham. Svarvasame bhikankshinaham. Shri Bhagavan Uvacha Yadata Mahabhaga Tachikirshitam Evamem Brahma Bhavo Lokapala Svarvasame Bhikankishnaham.
Shri Bhagavan Uvacham. A Suprema Personalidade de Deus disse: Yat, aquilo que Atam, disseste, Mam, me, Mahabhagam, ó afortunadíssimo Uddhava, Tat, este, Chikirshitam, o programa que desejo executar. Eva, de certo. Me, meu. Brahma, o Senhor Brahma. Bhavaha, o Senhor Shiva. Lokapalaha, os líderes de todos os planetas do universo. Swavasam, morada em Vaikunta, minha. Abhikankshinaha, desejam. Tradução, leiam comigo. A Suprema Personalidade de Deus disse: A Suprema Personalidade de Deus disse: ó afortunadíssimo Uddhava, revelaste com precisão meu desejo de retirar da terra a dinastia Yadu e de regressar à minha própria morada em Vaikunta. Dessa maneira, o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e todos os outros governantes planetários agora estão suplicando para que eu volte para minha residência em Vaikunta. Agora eu vou ler sozinho. A Suprema Personalidade de Deus disse: ó afortunadíssimo Uddhava, revelaste com precisão meu desejo de retirar da terra a dinastia Yadu e de regressar à minha própria morada em Vaikunta. Dessa maneira, o Senhor Brahma, o Senhor Shiva e todos os outros governantes planetários agora estão suplicando para que eu volte para minha residência em Vaikunta. Então, Krishna confirma a Uddhava que ele de fato estava planejando a saída. E ele não queria só, ele não podia só ele ir embora. Então, antes dele ir embora, ele tinha que certificar-se que todos aqueles que vieram com ele fossem embora também. Porque lembrando que ele é Deus, então ele está ciente de tudo, está sabendo de tudo, sabe exatamente o que está acontecendo, quem ele é, de onde ele veio, o que está fazendo aqui, etc. e tal. Mas os associados dele são todos almas encarnadas. Lembra que a gente falou que só Deus vem na sua forma transcendental e mantém a sua clareza perfeita transcendental. Mesmo aqueles que são enviados, que vêm com Krishna, que são associados de Krishna, eles encarnam. E ao encarnar, tem um processo um pouco de confusão, mesmo para uma alma que vem para isso. Tem um processo, está envolvido aqui, tem um pouco de confusão. Então, ele tinha que certificar-se que a turma não ia ficar confusa e perdida, ficando aqui no mundo. Eles, de fato, iam embora também. Então, ele organiza a saída primeiro de todos esses associados, que aqui são chamados da dinastia Yadu. Por quê? Porque eles vieram juntos com Krishna na mesma dinastia. Dinastia Yadu. Então ele tinha que, então, todo mundo tem que ir embora primeiro. Quando vocês forem embora, aí eu vou, porque, né? Vai vocês primeiro. Porque se eu for primeiro, vocês ficam, aí quem vai cuidar de vocês? Quem vai tirar vocês? Meu mestre espiritual dá uma explicação muito boa nesse sentido. Ele fala assim, imagina uma cidadezinha, que Alto Paraíso é um bom exemplo. Imagina aqui Alto Paraíso. E aí descobre-se em Alto Paraíso que, sei lá, um cartel, esses cartéis malucos aí, nigerianos, mexicanos, colombianos, seja lá o que for. Um cartel, por alguma razão,
estabelece uma rede aqui, sabe? Estabelece aqui em Alto Paraíso uma central de distribuição. Sei lá, uma fábrica, sabe, um centro de pacotamento, qualquer coisa assim. Então esse grupo poderosíssimo do mal estabelece aqui em Alto Paraíso um centro deles poderoso, assim, onde eles trazem tudo para cá e fazem embalagem, daqui já sai em jatinho, usando nosso aeroporto bacana, né? Aproveita o aeroporto bacana, já sai daqui e faz a distribuição pelo Brasil, sei lá. Então uma situação dessa, onde tem um grupo da pesada fora de Alto Paraíso, não é simplesmente um bandidinho de Alto Paraíso, um grupo da pesada vem, sabe? Então vai, coisa ainda, vai chegar um momento que a Polícia Federal vai ter que, né, vai ter que cuidar, e é um grupo que já está todo forte, os caras já tem um mini exército aqui e tal, não sei o quê, então vai entrar uma turma da pesada, de repente vão até mandar, né, uma tropa de elite pesadíssima e não sei o quê, e carro blindado, caveirão da vida, sabe? Vai vir uma galera, helicóptero, carro blindado, aqueles caras, pá, né? Metralhadora, vai vir do pessoal do bem, mas da pesada, né? Porque vai ter que lidar com esse pessoal da pesada. Então imagina, chega aqui em Alto Paraíso, aí já tinha lá o grupo, aí chega essa turma assim, né? 40 desses caras, força, tropa de elite e tal, não sei o quê. E eles acabam com os bandidos. Aí todo mundo, que bom, né? É bom. Mas aí eles ficam. Pô, imagina. Coitado de Alto Paraíso, com 40 desses tipos aqui. Eles ficam, vamos ficar por aqui. Aí fica esses caras com metralhadora, né? Caveirão, carro blindado, aqui, helicóptero. Vai ficar um inferno pra gente, não vai? Eles estão do bem, mas vai ficar esquisito. Eles são muito poderosos, né? Os caras são muito poderosos para ficar aqui. Então ele dá esse exemplo, que não só tem que ir embora os bandidos, mas tem que ir embora o pessoal que veio tirar os bandidos também, para ficar normal, né? Depois que você vê que, estranhamente, o Sr. Brahma, o Sr. Shiva e os outros dirigentes do universo falam, Krishna, valeu, obrigado. Por favor. E lembra que eu expliquei aquela história toda, que Krishna veio aqui, que tinha uma situação perigosa acontecendo no universo, um desequilíbrio, os asuras. Então ele veio, cuidou daquele pessoal da pesada, e veio a turma dele da pesada, associado, tudo lá. Aí ele cumpriu o objetivo e agora falou, por favor, vamos embora. Senão não vai ter paz, o mundo não vai ser normal, não vai ser igual se vocês ficarem aqui. Porque vocês são muito poderosos, vocês vão dominar tudo. Vocês vão assumir o controle de tudo. Vai desequilibrar. Tudo bem que vocês são gente boa, tudo bem, mas vai desequilibrar do mesmo jeito. Vocês têm que ir embora. Interessante, né? Então essa é a ideia. Tá? Então eles tinham que ir embora. E ele sabia que tinha que retirar todo mundo primeiro, e ele também ia embora. E ele fala, também estou com saudades de casa, ele fala assim, estou com saudades da minha... Estou querendo voltar para minha casa lá em Vaikunta. Estou com saudades de casa. Deixa que voltar. Ok, significado. Todo e cada semideus tem sua morada particular nos planetas celestiais, dentro do universo material. Embora o Senhor Vishnu às vezes seja incluído entre os semideuses, sua morada é em Vaikunta, o céu espiritual. Os semideuses são controladores universais dentro do reino de Maya, mas Vishnu é o senhor da potência ilusória e de muitas outras potências espirituais. Sua residência gloriosa não se encontra dentro do reino de sua insignificante serva Maya. O Senhor Vishnu, a personalidade de Deus, é o Senhor Supremo de todos os senhores. Os semideuses são suas partes integrantes separadas. Sendo eles próprios diminutas almas divas, os semideuses estão sob a influência da potência de Maya, mas o Senhor Vishnu é sempre o controlador supremo de Maya. A personalidade de Deus é o reservatório e a raiz de toda a existência. E o mundo material é apenas um pálido reflexo do cenário brilhante de sua eterna morada espiritual.
onde tudo é infinitamente belo e agradável. Vishnu é a realidade suprema, e nenhuma entidade viva jamais pode se igualar a ele ou superá-lo. O Senhor existe dentro de sua categoria singular, chamada Vishnu Tattva, ou a Suprema Personalidade de Deus. Todas as outras entidades vivas, preeminentes ou extraordinárias, devem ao Senhor suas posições e potências. Em última análise, o próprio Vishnu é uma grande expansão plenária do Senhor Krishna, a fonte original de todas as expansões Vishnu Tattva e Jiva Tattva. Logo, o Senhor Krishna é o fundamento de tudo. Então, aqui no significado, está sendo explicado que no conceito védico, tem a cosmologia védica, né? O universo ele é todo populado, ele é habitado, né, para todos os lados, e diferentes, que a gente chama de semideuses, ou suras, ou devas, ocupam diferentes situações e são responsáveis por diferentes aspectos da administração do cosmos, né? Então o conceito védico é esse, é bem simples de entender. Da mesma forma que a gente tem o ministro de Educação, o ministro de Energia, o ministro de Minas, etc. e tal, assim também no governo universal, dentro desse mundo material, tem essas figuras que assumem poderes para controlar e gerenciar diferentes aspectos da energia material, como a categoria vento, a categoria oceanos, a categoria fogo. E dessas figuras, sol e lua e estrela. Então eles assumem diferentes funções. Então tem o ministro do fogo, o ministro do sol, assim por diante. Só que esses semideuses, esses devas com D minúsculo, eles são divas, como eu e você. Não é uma outra categoria de ser. É uma outra encarnação, é uma outra categoria de espécie biológica. É uma outra espécie, não uma outra categoria espiritual. É uma outra espécie. Tem a espécie humana, tem a espécie canina, tem cavalo, tem vaca e tem semideus. A gente chama de semideuses, para não confundir. Para falar Deus, as pessoas se confundirem. A gente falava semideus. A palavra em sânscrito é devas. A gente chama os suras. Não asura. Asura é o contrário de sura. Asura é o anti-sura. Então essas figuras, como a gente falou dos asuras, que são essas figuras, se for se confundir um pouquinho, é outra raça, é outra espécie, outra raça. É outra categoria biológica. Mas é uma categoria material, não espiritual. Todos os corpos de formiguinha, cachorro, cavalo, cabra, deus do sol, tudo é diva, como eu e você. São todos almas individuais, como eu e você. Só que eu estou nesse corpo, você está nesse corpo, você está nesse corpo. Aí outras alminhas estão em outros corpos. Só isso. Então, só que Krishna não, o que Sveta está dizendo claro é isso. Então, Krishna, ele não é um desses, ele está em outra categoria, ele é Deus. Vishnu Tattva. Então, vocês começarem a pegar o linguajar. Vishnu Tattva, a categoria fundamental de Deus. Então, o semideus, ele é encarnado. Ele é um encarnado como eu e você, só que ele tem um corpo mais bacana. A gente está no Fusquinha e ele está no... É o Deva, né? Ele está no Rolls Royce. É no outro planetinho. E aí ele fica em outro lugar também e tal, enfim. Não, eles têm as suas... A gente usa essa palavra dimensão para ficar mais até agradável para a mente moderna, né? Mas não fala isso, só fala que é outro lugar. Agora, se outra dimensão não é, sei lá. Mas é outro lugar. É outro lugar. E eles têm direito de vir para cá como quiser. Mas normalmente não vêm para não criar confusão. Mas então é isso. Só para deixar claro que, todos esses seres... E vamos lembrar também que com esse pessoal que desceu com Krishna,
não só veio associados de Krishna de Vaikuntha, como Uddhava, como Arjuna, enfim, Balarama, Vyasadeva. Não só vieram essas figuras, mas vieram também os semideuses. Foi parte do plano. Eles vieram também, porque é o dever deles, eles são a Polícia Federal. Eles vieram para lutar contra os Asuras. Polícia Cósmica. Polícia Universal, PU. Então eles vieram, então Krishna falou, não, eu vou descer quando antes dele chegar na Terra. Ele falou, tudo bem, eu vou chegar aí, eu vou vir, eu vou descer, e vocês também apareçam lá. Então, da mesma forma que os Asuras apareceram como filhos de reis, os Devas também, dois podem brincar dessa aí, né? Os Devas também apareceram na Terra, de diferentes formas, em diferentes famílias. Então a situação era muito maluca nessa época de Krishna. O humano mesmo estava assim, o que está acontecendo aqui? Pô. Tem uma galera aqui, meu mestre espiritual fala assim, na batalha de Kurukshetra, o humano estava assim, caramba. Que é isso? Porque a turma lá a maioria não era humana. Com corpo humano, mas aí que levava 1000 flechadas e o cara lá, que é isso? É todo mundo, aí os caras grandão, fortão, força assim de 10.000 elefantes, e o cara, o que está acontecendo aqui? Então os humanos lá deviam se sentir assim, Eles dizem, deixa eu levar um copo d'água então. Em Kurukshetra também tinha humanos? Tinha. Iam bem confusos, né, mas sentindo assim, muito fraquinha, né? Insignificante. Mas, enfim, porque tinha essa galera toda, assim, sobre-humana, que não eram humanos, né? Eram pessoas que tinham infiltrado a raça humana, infiltraram a raça humana. Então, esse é o momento agora de todo mundo ir embora. Então, Krishna vai embora, os associados de Krishna vão embora, e Krishna quer certificar-se especialmente que esses semideuses, que são almas encarnadas, eles vão embora também, porque eles, então, ele tem toda a chance de se acharem, né? Porque aquela coisa, se você está lá como semideus entre semideuses, você é mais um semideus, né? Não é tão especial. Todo mundo lá é super forte, todo mundo lá tem vida já. Mas se você está aqui, aí é aquelas histórias gregas, né? Aí é a mitologia grega. Semideus entre os humanos, aí Acha que é Deus. Né? Aí o cara é o bicho, né? Chega lá e faz o que quiser, manda o que quiser, né? Faz, né? Manda. E aí se enrola. E aí atrapalha a Terra. Então, assim, a mitologia grega, ela é um exemplo de que acontece quando os semideuses ficam muito envolvidos aqui na Terra. Não dá muito certo. Não é legal, né? Não é legal para os semideuses, não é legal para os humanos, porque fica uma coisa assim meio desequilibrada. É um exemplo. Mas, então é isso que está acontecendo. Alguma dúvida? Esse foi o primeiro verso. Essa é a batalha de Kurukshetra. Você está indo na batalha? Não, a gente está fazendo Uddhava Gita. A gente está uns 60 anos depois da batalha. O reloginho já passou. Ele já saiu? E está prestes a sair. Isso aqui é uma das últimas coisas que ele vai fazer, é falar Uddhava Gita e ele vai embora. Uddhava Gita? Uddhava Gita. Capítulo 11, ou seja, como é? Canto 11, Canto capítulo 7. 11. Canto 11, capítulo 7. Ah, Depois eu te dou. Ok, então agora a gente vai ler o segundo verso. E agora, como eu falei, a gente não vai fazer todo aquele negócio do sânscrito para não confundir a cabeça de vocês. Eu vou ler o sânscrito sozinho e a gente já vai ler a tradução. Maya nisparitam yatra devakaryam asheshataham yaratam avatirnaham amshena brahmanartitaham. Tradução, repita comigo. Respondendo à oração do Senhor Brahma, descendi sobre este mundo, com minha porção plenária, o Senhor Baladeva, e executei várias atividades em favor dos semideuses. Agora completei minha missão aqui. Vou repetir sozinho. Responderam a oração do Senhor Brahma, descendi sobre este mundo com minha porção plenária, o Senhor Baladeva,
e executei várias atividades em favor dos semideuses. Agora completei minha missão aqui. Então é isso. Como eu falei, Krishna veio a pedido dos semideuses que tinham reconhecido a situação perigosa de desequilíbrio dos asuras invadindo a Terra. Os semideuses não sabiam como lidar com isso, pedem ajuda, intervenção divina. Krishna aproveita o pedido para vir pessoalmente e fazer tudo aquilo que eu falei naquela última aula, daqueles abertura, da gente entender aqui que é vida espiritual, a intimidade, lila, yoga, maya, todas aquelas coisas bacanas que a gente viu naquela aula. Aproveitou isso, mas também cumpriu o seu trabalho, como se fosse assim, ajudou os semideuses a restabelecerem controle do universo, ajudou a restabelecer a ordem no universo, a ordem prática, material, o equilíbrio dentro do universo. Okay? Então é por isso que eu falei, a pedido do Senhor Brahma. Vou falar, caso vocês não sabem, o Senhor Brahma, ele é o gerente geral do universo. Ele também, quase sempre, é diva, como eu e você. Esse é o suprema espécie do universo. Só tem um, só ele. Brahma. Esse é o melhor corpo existente no universo. Sim? Mas a gente pode chegar É. nesse corpo. A gente não quer, mas a gente A pode. Kishore foi o Senhor Brahma na última vida. É só você perguntar pro Kurma, que ele é? que ele vai confirmar que ela manda pra caramba. Não, tô brincando. Então, a alma pode aceitar a posição de Brahma, né? Mas quando não tem ninguém qualificado, que é uma posição tão qualificada, você tem que ser tão bom para ser o Brahma, tem que ser uma alma tão bacana, que quando não tem ninguém, aí tudo bem, aí é um Krishna mesmo, finge que é Brahma. Mas normalmente é uma alma, então Brahma é o cargo mais elevado, e nesse universo nosso aqui ele é um diva mesmo. Ele se enrola, faz umas besteiras, então ele é diva mesmo. E então ele é o líder, ele é como se fosse o gerente geral, ele fica a duração do universo inteiro. O Sr. Brahma é uma figura especial, os outros semideuses não, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai. A rotação é grande. A cada 71 ciclos das 4 eras, a cada mais de 300 milhões de anos, assim, tem uma mudança dos semideuses, entendeu? Muda o cargo. Então, na extensão de bilhões e trilhões de anos, você pode ver que muda muito. Então, uma pessoa que é Deus do Sol é um cargo só, e depois passa, e vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, Deus do Fogo, não sei o quê. É um cargozinho. Mas Brahma não, Brahma ele fica o tempo todo, até acabar o universo. Ele tem uma encarnação de 311 trilhões de anos. Mas para ele não parece tudo isso. Porque para ele o tempo passa no ritmo dele. Então para ele parece como uma vida nossa de 100 anos. Porque o tempo muda. De acordo com a cosmologia védica, o tempo, a sensação do tempo, como diz, né, hoje em dia, depois de Einstein, a relatividade do tempo, o tempo é relativo. Então onde você estiver no universo, muda a passagem do tempo. Então os Vedas têm isso, curiosamente, eles têm isso em comum com a ciência moderna. Então para Brahma, o tempo passa como se fosse muito rápido aqui na Terra, né? Um segundo para Brahma, um instante para o seu Brahma, é um ano inteiro aqui na Terra. Um piscar de olhos assim para Brahma é um ano inteiro aqui na Terra. Então para a gente o ano vai se arrastando, né? Dependendo do ano, então se arrasta muito, né? Bem que ano passado foi pior, né? Esse ano está melhor. Tá mais rápido. Não está melhor? Tá mais rápido. 213 foi meio punk, né? Esquisito, né? Então esse ano aqui tá, né? Então vai se arrastando. Mas para ele, tem uma cidade a piscar dos olhos. Aí o Deus do Sol é a entidade viva do Sol. O Sol A entidade viva é responsável pela usina de energia chamada Sol. O engenheiro da usina lá. E aí tem outros, né, poderes e tal, não sei o que, mas basicamente é isso.
Ok, então esse é o Sr. Brahma. Então você falou, eu respondi a oração do Sr. Brahma, vim para cá, mas eu vim, ele fala, especificamente com a minha porção plenária, o Sr. Baladeva. Então, na tradição de Krishna, a gente tem Krishna e Balarama. Outro nome de Baladeva é Balarama. Balarama é o irmão, ele aparece como irmão de Krishna, mas ele é Krishna. Lembra que eu falei que Krishna, Deus, ele pode se expandir, ele de fato se expande em muitos, apesar dele ser um, ele tem suas expansões. Então aqui o termo usado é minha porção plenária. Minha porção plenária, plena, completa. Ou seja, é uma parte minha, mas é completo. E eu não fiquei faltando nada, nem... Entendeu? E Deus tem essa possibilidade. Eu não, se tira um pedaço meu, pronto, ficou faltando aqui, o que tirou é só um pedaço, não é isso? Né? A gente pega esse copo d'água, tira um pouquinho de água, é uma parte do copo, mas aí ficou a parte mesmo, né? Ficou uma parte do copo e o copo ficou sem aquela parte, não tem, né? É assim. Mas Krishna não, Krishna pode tirar um copo inteiro do copo e continuar sendo o copo inteiro, entendeu? Ele tem essa habilidade, ele é o absoluto. Então uma parte de Krishna é completa e não muda em nada o completo que ele já era antes. Entendeu? Essa é uma das qualidades de Deus, não da alma, mas de Deus tem essa habilidade de formar completos sem diminuir o completo. Okay? Dá para entender um pouquinho? Mas é isso. Mas Baladeva, então, é um desses, é uma expansão, é o próprio Krishna. Só que é uma outra forma de Deus. Tá? Baladeva. Então ele também tem, no 10º canto, a gente vai ler sobre algumas coisas que ele faz, ele tem a personalidade dele, um pouquinho diferente de Krishna e tal, tem as atividades dele, tem a seguidores, tem toda uma coisa também junto. E por isso que você vai ver alguns templos, por exemplo, lá em Teresópolis, a gente tem uma comunidade tipo Paraíso dos Pandavas, né? Um resort, assim, negócio de yoga, um ashram, assim. E lá tem a deidade Krishna e Balarama. Muito bonito, por sinal. Então você vai ver no altar Krishna e Balarama. Só os semideuses não são manifestações de Krishna? Não. Entenda que eles são realmente formas biológicas, tá? Outra espécie, entenda assim. Tá? Eles estão no programa Natureza. Eles foram criados pelo Sr. Brahma? Isso, o Sr. Brahma teve um projeto para todas as espécies, incluindo a espécie do semideus. Tá? DNA diferente. Um belo DNA. Mas... Ok? E aí ele falou, agora eu fiz várias atividades em favor dos semideuses, ou seja, ajudando os semideuses a restabelecer controle da situação, que eles tinham perdido o controle pelos Asuras, e eu fiz, agora resolvi, ele de fato consegue, acaba com a invasão dos Asuras na Terra, já resolvi tudo, então agora completei minha missão aqui. E também ele completou a missão dele, extra, bônus, que não era dos semideuses, não tinham pedido, mas que ele sabia que era necessário, que era a missão de transmitir o caminho do yoga, porque ele fala no Bhagavad Gita, Yoga Nashta Parantapa, o caminho do yoga tinha sido perdido. Então eu vim aqui para restabelecer o caminho do yoga, o conhecimento completo espiritual. Então ele faz isso também, e aqui no Uddhava Gita ele está fazendo de novo. Ele vai fazer de novo um resumo como ele fez no Bhagavad Gita, para ficar mais um pacote fechado assim, bacana, especificamente esse para Uddhava, para que Uddhava possa levar para algumas outras pessoas também, que possa ficar preservado aqui no Bhagavatam para a gente. Ok? Ok, então eu sugiro, o que vocês acham? Eu acho que a gente pode manter assim, para não ficar muito cansativo, manter assim nessa faixa de 50 minutos, tá bom para você? Assim, para ninguém cair duro de cansaço, tá bom? Legal? Alguma pergunta? Então ele vai sair, agora ele vai sair. Krishna ele vai falar o Uddhava Gita, vai despachar os semideuses, vai tirar todo mundo e aí ele vai embora. Ele desaparece. Ele literalmente sai. Alguma pergunta, comentário sobre o que a gente fez aqui? Asura e Shura. Sura e Asura. Isso. Sura, semideus. Asura. No sânscrito, A é o... Negação. Exato, negação, anti, contrário.
Suras são semideuses. Então Sura é outro nome de semideus. E Asura é o anti-semideus. São demônios. A gente traduz como demônio, mas essa tradução é bastante problemática na cultura cristã, né? Então, assim, não é um Pessoas que não demônio. têm atividades divinas. São pessoas interessantes, são seres poderosos, sobre-humanos, mas que são materialistas e alguns deles são abertamente ateístas. Sobre-humanos. Sim, são muito mais poderosos que humanos. Seria da mesma genética dos Suras. Tipo, exatamente, parece exatamente. Por isso que eles podem competir com eles. Assim, na luta corpo a corpo, sabe? Né? No UFC teria assim, aí pode ter, entendeu? Mesma categoria de peso, entendeu? Eles podem estar lá no ringue e vai ser uma luta justa. Já um humano com... Aí não vai rolar. E Calque, quando é que vai vir? Calque vai vir daqui a 428 mil anos. Vixe, tá muito longe. Então não fique Antes esperando. de gente começar a chamar, cantar Hare Krishna Não, não bem precisa antes, né? não, vai você embora. Você não quer estar aqui quando ele vem. Você não quer estar aqui na época. Habilidade. Sim. Mas por que que a gente aprendeu, em alguns momentos, alguns ensinamentos, que quando o Chaitanya Mahaprabhu aparece, manifesta, sim. Kalki não vem. O que Não. acontece é que todos nós nos tornaremos devotos. Hum. Não vai ter manifestação de Haribo. Kalki. Haribo. Gouram. Como é que é isso? Não, eu nunca ouvi falar isso não. Não? Porque a gente sabe que a gente pode oferecer o que tem de melhor, né? Mas as pessoas não aceitam. Então tem um ditado em inglês muito legal que diz assim, você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode fazer ele beber água. Você conhece esse ditado? É bom, né? Não tem? Tem? Acho que não é com cavalo. Não é com o cavalo. Então, mas é legal, né? Quem já viu um cavalo, você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode forçar um cavalo a beber água. Não tem jeito, né? Não tem como. Bota a cabeça dele lá, ele vai só dar um... Não vai beber água. Você pode levar a coisa boa para todo mundo, mas nem por isso elas vão aceitar. E outra, mesmo que aceitasse, tem sempre novas almas vindo. E na melhor e mais... não, eu quero dizer mais... Hã? Possibilidade. Na melhor das possibilidades, a gente tem uma fase de 10 mil anos, a fase dourada, né? Uma era dourada de 10 mil anos. Então, depois de 10 mil anos, ainda sobram 418 mil anos de Kali Yuga casca grossa, sem nenhuma influência espiritual. Quantos? Quantos anos? 400. Depois da Era Dourada, né, teria mais 418 mil anos. E aí é um Deus nos acuda. E é descrito no 12º canto do Bhagavatam. Foi até que a gente fez ano passado, que Shori Kurma, a gente fez o 12º canto completo lá no Paraíso dos Pandas. E aí descreve como é que é Kali Yuga, e vai descrevendo os sintomas, que a gente reconhece vários. E depois os outros futuros que vão acontecer piores do que o do Jornal Nacional. Então, assim, mesmo que todo mundo fosse que não vai, mesmo assim depois a coisa ainda continua, porque o tempo continua, né? Não para, né? Novas almas vêm. Mas o importante é a gente Mas nesses aproveitar. 10 mil, é possível, nesses 10 mil anos a gente... Vamos ir. aproveitar, né? Eu vou. Eu quero. Também, então vamos. Então vamos nós, né? Eu estava vendo agora uma Prabhupada no início do movimento na Inglaterra, e ele palestrando, no iniciozinho mesmo, ele estava bem no começo. Inclusive ele ficava ainda hospedado na mansão do John Lennon e tal. Assim, e ele dando as primeiras palestras em Londres, e lá, e aí uma senhora, até indiana, perguntou assim, vem cá, e o que o senhor está fazendo para resolver o sofrimento do mundo? E ele falou assim, olha, nós não estamos sofrendo. Junte-se a nós. Então é mais ou menos isso, quer dizer, né? Para não ser interpretado mal, mas tipo assim, se quer parar de sofrer, vem aqui, vamos, participe do programa, né? Vem cantar Hare Krishna, vem se iluminar. Ilumine-se, você não vai sofrer também. E aí você ajuda outras pessoas a se iluminarem, e elas também vão sofrer cada vez menos, até que cheguem a um ponto de iluminação que não vão sofrer de nada. Não importa a situação material. Mas iluminar es como bien Rondi, es tipo purificar la conciencia, ¿no? Sí, A sí. poco, digamos, porque iluminados son
Não sei se eu sou iluminada nesse Você vai, mas você vai, todo mundo vai. Krishna fala que está aberto a todos, né? Ele veio aqui para dar a todos. Tem que seguir o processo. É que eu tem que trabalhar para isso, não é assim. Tem que trabalhar para isso, sim. Não, tem que participar, tem o processo. Tem o processo, é. Mas o que eu falei até no outro dia, assim, não façam planos multividas, né? Esse negócio, né? Eu não aguento esses planos espirituais multividas, pelo amor de Deus, né? Como assim? Que vai volta e vai volta? Não, nessa vida eu quero só, não sei o que, para de começar o assistir. Não, peraí, cara. Não é assim não. Aí na próxima, quem sabe. Não, para com isso. É nessa vida. Não, plano nessa vida. Não faça plano multivida. Nessa vida você vai se tornar iluminado. Pronto, acabou. Aí agora como é que eu faço? Tudo bem. Aí você vai atrás, tem o sadhana, né? Prabhupada é o nosso grande guru, ele te dá o processo. Então você aceita o guru, aceita o processo, tudo vai dar certo. Vai para Vrindavana. Se você quiser. Se você quiser. Olha, eu vi que eu tenho o senhor falando, né, que ele falou assim, olha, o mais importante é você ter a fé. Você tem fé em Krishna, o resto vem. E mantendo a sua fé, o resto vem. Nem Chico. Inclusive o Chico vem também. O Chico também vai. Tem que fazer sadhana, né? Giridhari, o Bhagavatam ele cita a batalha de Kurukshetra Sim. também? Sim, com certeza. Mas claro que não no detalhe todo, não como Mahabharata, que dá realmente dia a dia, eventos. Olha, a última notícia, né? Mahabharata narra o evento, aqui é só mencionado. Aqui mais ou menos o Bhagavad também temos cronológicos, assim, claro que tem muitas histórias de outras eras e tudo, mas ele mais ou menos começa depois da Batalha de Kurukshetra. Se você quiser ter uma ideia assim, de como é que a coisa se encaixa, ele mais ou menos é assim, depois da Batalha de Kurukshetra. E o Mahabharata ele acaba com a batalha? O Mahabharata, o Mahabharata, não, ele também descreve até o fim da história dos Pandavas. Então o Mahabharata, o foco do Mahabharata é os Pandavas. Por isso até que meu mestre espiritual, que é a pessoa que basicamente fez a tradução e comentários desse trecho do Bhagavatam, que a gente está vendo também, ele está escrevendo um livro chamado Os Pandavas, que é uma versão destilada do Mahabharata, com os elementos do Bhagavatam e do Bhagavad Gita, etc. Então, para nós simples mortais, qual seria a ordem para a gente captar todos os Vedas, né? Bhagavad Gita, Bhagavatam. Tá. Pode fazer assim que você está bem. Tá bom, né? Tá? Bhagavad Gita e Bhagavatam, aí você está super bem. Aí, se você conseguir fazer esses dois, aí você lê o Chaitanya Charitamrita. Aí você tem um PhD. Lembrando que você tem 15 anos para ler o Bhagavad. Não, se você fizer uma aula por semana. Eu fiz em 6 meses. Se você ficar lendo o dia inteiro, aí você... Você nunca leu os 4 Vedas primeiros? Não, ninguém lê os 4 Samhitas, chamados Vedas Samhitas. Ninguém lê eles. Porque eles são só rituais e mantras a serem usados em cerimônias para os semideuses. O foco dos 4 Samhitas é a parte de adoração aos semideuses. Por isso que não é o yoga. Não é a parte espiritual. Por isso que não é importante mais. Não é interessante. E aí são os rituais e os mantras e as melodias, etc. e tal, e como fazer os rituais para fazer a adoração dos semideuses. Mas não tem pessoas que fazem essas adorações buscando poderes, sítios e coisas assim? Não, hoje em dia não. Não tem ninguém que eu conheça fazendo isso. Não, mas tipo lá na Índia, como é que esses seres que dizem que tem sítios? É o caminho do yoga, da meditação. Aí você fazendo meditação, você renunciando tudo e ficando em estado de meditação por 60 anos, aí você começa a desenvolver. Tipo, esquecer desse mundo. São pessoas que renunciam ao mundo e vão viver em lugares afastados, nos Himalaias, em cavernas, em rios sagrados, Sim. e ficam o dia inteiro cultivando esse estado de meditação profunda. Aí você tem a chance de desenvolver sítios, que é uma roubada, né? Que a gente vai falar, é uma coisa legal do Bhagavad Gita, se vocês aguentarem aí, mais ou menos ano que vem, a gente vai estar falando... Ano que vem também já, gente. Vai ter um capítulo Uma hora por inteiro. semana, então daqui a 15 anos a gente continua aqui, tá, gente? Na verdade são, acho que uns 2 anos. Mas daqui a uns 2 anos a gente vai estar falando do capítulo sobre os poderes místicos, que não tem no Bhagavad Gita. Uma das coisas interessantes do Bhagavad Gita é que do Bhagavad Gita, que não tem no Bhagavad Gita, é uma descrição Krishna mesmo falando dos Siddhis, descrevendo cada um deles e tal, etc. Siddhis. Os poderes místicos.
É uma coisa que tem. É uma descrição bem detalhada, mais detalhada do que o do Yoga Sutra, e certamente no Bhagavad Gita não faz quase menção nenhuma. É uma coisa interessante do Uddhava Gita. Ok? Então, muito obrigado por ter paciência. Srila Prabhupada Ki Jai, Hare Krishna.